Queridos, a paz do Senhor! Graças a Deus, queremos glorificar a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor nesta manhã nos concede. Estou um pouquinho enfermo, amados, a garganta inflamada, Ontem estava mais feioso ainda a garganta, Estamos melhorando para nós juntos adorarmos ao nome do Senhor. Cabelo baixinho na régua, Como diz Rufino disse que o cabelo é na régua. Queridos irmãos, eu quero convosco cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o diácono Leandro. É bem verdade que os irmãos já estão notando a forma de eu falar, um pouquinho, uma garganta um pouco inflamada, Mas estamos aqui para glorificar a Deus por essa oportunidade. Ao me despertar do sono e abrir os meus olhos, eu respirei. E como de praxe até agora respiro pela vontade do Senhor. Então quero ser grato a Deus por essa oportunidade que Ele me fez levantar, abrir meus olhos e ter respirado como até agora respiro pela sua vontade. Eu quero louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade. É bem verdade que eu não estou naquele auge como a semana passada, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou em meu coração para trazer uma mensagem como deleite e alimento espiritual para nossas vidas. Sábado foi uma bênção na praça, aqui na praça. Eu estava com o intuito de fazer um valor específico e Papai do Céu mandou aquele valor específico, irmão. O movimento foi uma bênção no sábado, Deu para pagar a renda do carro, pagar os cartão todinho, Paguei os cartão, parcelei os cartão todo, para a glória de Deus. E estamos aqui, felizes, com a garganta aqui um pouquinho inflamada, melhorando, mas estamos aqui felizes para a glória de Deus. Amado, é um texto que a gente sabe, mas é um texto que ninguém quer entrar nele, porque é muito difícil de procurar esse texto, esse contexto, e essa história, ela traz para os nossos cotidianos e para a liderança da igreja. Eu confesso aos irmãos que eu não quero aqui falar mal de placa de igreja, falar mal da igreja, não. O que eu vou falar aqui são exatamente nada mais, nada menos do que exortar, ensinar, disciplinar, entendeu? É o que o texto aqui nos orienta acerca desta mensagem. Então eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Davi, nosso ilustre pastor Davi. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe a sua família, seu ministério, seu trabalho. Quero louvar a Deus também pelo outro ilustre pastor Paulo. Deus abençoe, um inscrito novo no nosso canal. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Paulo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Eu quero louvar a Deus pela vida desse homem de Deus, uma figura maravilhosa. Quero dizer também que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, aonde o mesmo pegou um carinho, uma admiração maravilhosa pela minha esposa, pela minha pessoa. Eu estou falando nada mais, nada menos do que essa pessoa maravilhosa, meu preto, o Gerson Rufino.
Querido, obrigado por esse carinho, obrigado por essa confiança. Deus continue abençoando a tua vida. Bia está aqui de frente, vice preto. Está melhor, né? Está se recuperando. Irmãos, se algum dos irmãos viram lá no comentário, o Rufino trazendo uma mensagem para minha esposa. A minha esposa, Deus já tinha usado uma irmã perto da casa da minha sogra, para minha esposa. E quando foi sábado que eu fui trabalhar, minha esposa sonhou com algo muito ruim, mas que Deus estava dando basta naquela situação em que ela sonhou, Deus lhe revelar em sonho. De repente vem Rufino ontem pelo domingo, foi, meu bem? No sábado também à noite foi? Foi isso mesmo. No sábado na noite eu tinha cortado o cabelo, sempre corto o cabelo assim. Quando eu estou terminando de cortar o cabelo, que eu olho no celular, tá lá a mensagem de Rufino. Minha esposa tinha sonhado algo muito grave. E de repente Deus usa Rufino puro, sem mistura para minha esposa, e confirma aquilo em que minha esposa sonhou. Amados, o que eu quero trazer para nossas vidas? Até quando nós iremos ficar adorando a Deus de todo jeito? E a gente, não vamos despertar para a realidade que um verdadeiro adorador adora ao Senhor em espírito e em verdade. Eu já falei no vídeo aqui que não adianta eu ir para a igreja com o coração magoado ou com o coração que eu magoei alguém, ou com o coração que eu entristeci alguém. Entenda lá. Primeiro vem para mim essa palavra. Como é que eu vou para a igreja com o coração que eu aborreci alguém e eu não pedi perdão? Nem adianta ir, irmão. Nem adianta ir. Porque se eu vou para a igreja com o coração amargurado, que Deus sabe do meu coração, que já colocou em meu coração, eu pedi perdão a alguém, e eu não fui lá, e não pedi perdão a alguém, nem adianta, meu filho. Eu vou ser bem sincero, a sua adoração não vai passar do teto. Então tá na hora de eu e você despertar. Tomar uma atitude de gente adulta. De gente que queira ter compromisso com o reino dos céus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. E de toda maneira que a gente vai para a igreja para olhar o terno do irmão, a irmã olha a roupa da irmã, porque ela está se vestindo melhor do que você, porque ela está vestindo o terno melhor do que você. E você ir para a igreja, lá no banquinho, para estar falando em pensamento da vida dele e da vida dela, não vai adiantar de nada. Você vai vazio e volta vazio. Por quê? Porque a casa do Senhor
Não é casa de desfile de moda, eu já falei aqui. Lá é casa de adoração. Lá, crente, não é shopping para que tu possa viver e andar de toda maneira como tu fosse lá no shopping, não. Na casa do Senhor tem que ter reverência. Porque aquele templo feito de parede, aonde nós se reunimos, a gente temos o objetivo de quê? De que o Senhor se faça presente, manifeste o seu Espírito naquele lugar e todos saiam dali regozijados da presença dEle. E por que você está fazendo da casa do Senhor desfile de moda? Por que você está fazendo da casa do Senhor um shopping para andar de um lado e para o outro como se nada tivesse acontecendo? Ei, rapaz, se oriente! É o que a Bíblia diz no capítulo 21, versículo 13 do Evangelho de Mateus. Se for para fazer da casa do Senhor um covil de ladrão, um covil de fofoca, nem vai, irmão. Porque eu vou falar daqui, se o ministro, o anjo da igreja que está lá em cima do altar, se ele não bota ordem, se ele não traz disciplina para dentro da casa do Senhor, ele é o primeiro bagunceiro. Esses dias eu conversando aqui com o pastor Davi, eu disse para ele, eu tô com a garganta inflamada. Esse dia não, ontem. Eu liguei para o reverendo, mandei um WhatsApp para ele e disse, meu chefe, meu amado pastor, eu estou com a garganta inflamada. Ele não estava falando como eu estou falando com vocês aqui, ó. Agora não. Eu disse, meu amado pastor, eu gostaria muito, eu disse ao senhor que no domingo eu iria. Porque eu fui na sexta-feira. Mas a garganta deu um retrocesso que começou a inflamar. E eu liguei para ele e eu disse, a minha situação é essa, minha garganta está inflamadíssima. Não tem condições de eu ir adorar. Me apresente. Eu não sou de pedir oração, irmão, mas eu disse a ele, me apresente. E ele disse, tá certo, meu amado, Deus abençoe, viu? Boa recuperação. Quando foi no próprio sábado ou foi no domingo? Foi no sábado mesmo também, não foi, Bia? Que Rufino disse pra mim, fica bom pra segunda-feira do pregar, não foi? Foi no domingo? Hã? Foi ontem, no domingo, Bia tá dizendo ali atrás. Não faça sacrifício de tolo. Eu tô doente, eu vou pra igreja. Não adianta, irmão. Se recupere. Entre em contato com o seu líder. E diga para ele, ó, minha vida se passa assim, assim, assim. Eu estou enfermo, eu não tenho condições de chegar hoje na congregação. Assim que eu melhorar, eu estarei aí. Ou quando eu estiver aí receber a oportunidade, eu vou agradecer, pastor. A obra de Deus, ela se trabalha em conjunto, irmão. A obra de Deus é como se fosse uma engrenagem de uma caixa de marcha. Trabalha tudo junto. E se na obra de Deus não houver união, se se afasta. O culto foi uma maravilha, o culto foi muito gostoso. A esposa do presbítero na sexta-feira no sítio de oração, ela falou da mulher sulamita. O senhor quer dizer o que com isso? Aquela mulher, ela passou um deserto na vida, perdeu o seu filho. O homem de Deus, Eliseu, foi lá, deu a vida.
Aí me fez me lembrar agora o comentário que Rufino disse para mim. O bom não é quando a gente se apresenta, é quando Deus apresenta eu e você. Aí é o que está o segredo. Então quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Wagner Alves, nosso comandante. Quero louvar a Deus pela vida do David Andrade, nosso comandante também. Deus abençoe. Aos irmãos aí que são da corporação, não vou dizer o nome porque é antiético. Deus abençoe o efetivo, Deus abençoe a família, ao ministério, ao trabalho. Deus dê aí a proteção, dê livramento, guarda, estratégia, sabedoria. Deus abençoe nosso irmão Roberto Alves. Nosso irmão Roberto Alves, Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, teu ministério, teu trabalho. Ele disse que é meu fã. Obrigado, meu querido, pelo carinho, pela confiança. Eu não vou forçar mais muita garganta porque à noite eu vou ministrar. Aí a gente tem que ter um pouquinho aí de sabedoria para não falar demais e não incomodar um pouquinho a garganta, né? Mas e a gente fique lá sem voz na hora que for trazer a mensagem do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Richard e Emanuel. Deus abençoe, querido. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Deus continue abençoando a tua família, teu ministério, teu trabalho, a tua vida. Meu querido amigo Ronald, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seu ministério, seu trabalho. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso irmão Jó Dias. Sempre está comentando, está se recuperando da sua visão. Deus abençoe. Que o Senhor possa ser o colírio dos teus olhos. E Ele possa te dar em perfeição essa visão que você fez a cirurgia. Quero louvar a Deus pela vida da minha sogra Rosângela Dias. Deus abençoe grandemente tua vida, tua família, teu ministério. Deus abençoe grandemente também o nosso auxiliar Danilo Oliveira, que é o nosso Danilo Dias. Deus abençoe grandemente esse jovem abençoado, está feliz. 18 anos de idade, papai já deu um cartão de crédito a ele. Tá vendo, irmãos? Papai já deu um cartão de crédito a ele, ó, no valor de R$200. Tá mais feliz do que pinto debaixo de galinha. Deus abençoe, jovem. Amados, eu estou sentindo falta do meu irmão André José aqui. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas estou sentindo falta. Estou sentindo falta do meu presbítero José André. Esses homens de Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão André José, sua família, sua vida, seu ministério, seu trabalho. Quero agradecer a Deus pela sua vida. É minha esposa que lembrou alguém aqui que eu vou falar daqui a pouquinho. Deus abençoe o nosso irmão André José. Estou sentindo falta do Senhor aqui, querido. Vocês me fazem falta. Nosso ilustre presbítero José André também. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, seu ministério, seu trabalho. Eu não sei o que está se passando, mas o Deus de longe, Ele está vendo, Ele está contemplando. Eu não sei o que é, mas Ele vai agir na vida de vocês. De uma forma, oh aleluia, de uma forma que vocês vão vir à tona e falar o que está acontecendo para a glória de Deus. A todos os inscritos, Deus abençoe grandemente. Irmã Sônia! A paz do Senhor, querida. Deus abençoe grandemente a tua vida. Deus abençoe grandemente a tua família, teu ministério, teu trabalho. Quero louvar a Deus pelo seu esposo, nosso diácono José, homem de Deus. Eu não a conheço, mas eu acredito que é um homem que é guiado pela palavra, que é guiado pelo Espírito Santo. Eu acredito que quando eu conhecer, eu quero dar um abraço bem grande em nome de Jesus. Deus abençoe esse casal abençoado, irmã Sônia.
Tu és uma bênção, mulher de Deus. Obrigado, viu? Queridos, se a gente ficar aqui, a gente fala até ao anoitecer. Amados, eu estava vendo aqui uma passagem, como eu já disse lá atrás, no começo do vídeo, uma passagem que talvez a igreja conheça. Mas talvez a igreja ela não aplique isso para o povo de Deus. Deus convoca no meio do povo alguns pastores para guiar o povo mediante e na presença do Senhor, conforme o Senhor o instruía, o ensinava, o capacitava para que o povo fosse guiado por esses homens, por causa da sua experiência. Aí agora veio a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel. Os irmãos sabem da história do profeta Ezequiel, né? Ezequiel não queria ser profeta. Ezequiel não queria nada disso, irmão. Ezequiel queria se tornar-se, bem verdade, um sacerdote. Mas aí Deus procura ver na vida de Ezequiel e entender que o propósito de Ezequiel para a obra de Deus, Deus agora chama ele de profeta. Se você ver no capítulo de número 5, eu vou voltar aqui porque eu gosto de ver. Se você ver no capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás ao cabelo. A terça parte queimarás no fogo no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra taça, parte de ferilhas, com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque semelharei a espada atrás deles. Eu estava vendo aqui, Ezequiel rapou a cabeça e a barba, e dividiu o seu cabelo em 3 porções. Assim simbolizou, olha lá, o destino dos habitantes de Jerusalém. A terça parte do cabelo queimada representava os que morreriam de peste ou de fome. A outra terça parte morreria pela espada, e a última terça parte seria dispersa no exílio. Então, se a gente vê no versículo de número 12, a gente vai entender, ó, uma terça parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos. E a espada desembainharei atrás deles.
assim se cumprirá a minha ira. Satisfarei neles o meu furor e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu meio zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te farei em assolação como o próprio entre as nações que estão ao redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. A situação aqui de Israel do capítulo 5, havia 3 símbolos, ou 3 partes simbólicas. O povo aqui estava de uma forma muito desobediente. Então Deus agora constitui pessoas que outrora já tinham experiência de seguir a Deus e de andar com Deus e como Deus queria que andasse. Veio para Ezequiel capítulo 34, aí agora vem uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Lembra do capítulo 5, das 3 partes simbólicas? Aqui no capítulo 34, versículo 2 ao 31, vai falar sobre a liderança, vai falar dos homens que são constituídos pastores, e veja o que é que acontece no meio desse povo, e veja o que acontece com esses escolhidos que são chamados de anjo da igreja, de ministro do evangelho, de pessoas que nós pegamos um carinho, que nós pegamos uma confiança, que talvez até nós o admiramos. Aí agora, Deus chama Ezequiel e diz para Ezequiel: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Lembra do que eu falei outrora nos vídeos, que são amantes de si mesmo? Assim Ezequiel estava falando desses tais, que são pastores que seguem a si mesmo, apacentam a si mesmo. Meu diácono, o senhor quer dizer o quê? Eu quero dizer que eles não estão preocupados com a viúva, que eles não estão preocupados com os órfãos, eles não estão preocupados com os necessitados. Eles estão preocupados com os palácios que eles adquirem em cima de mim e em cima de você. Ah, eu sou pastor. Eu vou pregar qualquer baboseira aqui. Tá tudo certo. É assim que eles querem ouvir. Aí tem meio mundo de crente por aí, nos ouvidos comichosos. É, o pastor tá certo. É, o pastor tá certo. Mas não sabe esses que o pastor está lhe influenciando a ricar ou a enriquecer nas suas costas. Mas eu venho aqui como boca de Deus para dizer a esses pastores: se enxergue, porque grande vai ser o juízo para as vossas vidas. E se você não andar conforme a palavra, pode se preparar, meu querido, porque são vocês primeiros que vão dar conta de nós naquele grande dia. E aí começa Ezequiel a falar dos maus pastores, dos pastores infiéis, que não dava mais credibilidade à palavra do Senhor.
que não guardava mais os requisitos, os mandamentos, a lei. No versículo de número 6 do capítulo 34 de Ezequiel: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure e nem quem a busque. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Ô meu anjo da igreja, meu ministro, você que foi constituído pastor, meu pastor Davi, me perdoe-me, meu pastor Paulo, me perdoe-me. Se os senhores quiserem sair do meu canal, as portas estão abertas. Mas enquanto ainda houver aqui uma boca de Deus, eu vou falar. Aqui é prumo, é cajado. Aqui é nível. Se não gostar, querido, corra. Mas o que eu vou falar é verdade, eu vou. Doa quem doer, ache em quem quiser. Mas se é para andar tirando aquilo dos necessitados, tirando aquilo das viúvas, pode ter certeza que são mercenários. São amantes de si mesmos, são mercenários, porque o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele cuida. O pastor, ele vai atrás. O pastor procura saber porque aquela ovelha não veio mais para a igreja. Manda fulano, cicrano, beltrano. Mas por que você mesmo não vem na casa dos irmãos e manda um presbítero, manda um diácono, manda um auxiliar? Eu quero ver o Senhor aqui na minha casa, para eu me alegrar, para eu ficar feliz, para eu me levantar da situação que me encontro. Porque é bom, querido, eu ser pastor e mandar. Eu reúno meus obreiros, eu reúno o corpo de obreiro. O corpo de obreiro já sabe quem eu sou. Mas eu quero lhe dizer, ele sabe não, filho. Mas o Deus que eu sirvo, ele sabe quem é tu, terra seca. E no momento certo, Deus vai ter um encontro contigo se tu não souber administrar e tomar conta do teu rebanho, a qual Deus confiou para você tomar conta delas. Talvez você não queria escutar isso, não. É muito bom eu ser chamado de diácono. Qual é a função do diácono? É servir a igreja. E se eu não presto para servir, eu não posso ser servido. Se eu sou diácono e me chamo de diácono, o meu papel de diácono é servir a igreja, é procurar saber como é que estão os irmãos. É procurar saber o que está acontecendo, porque o irmão está fraco, o irmão não está indo para a igreja. Sou eu que o pastor ordena para levar a Santa Ceia. E como é que está a minha sinceridade diante de Deus? Como é que está a minha reputação diante de Deus? Como é que está o meu caráter como diácono
diácono da igreja diante da presença do Todo-Poderoso. Ser chamado de diácono é uma coisa, exercer é outra. E também, para exercer a função do diaconato ou diaconal, você tem que ter responsabilidade naquilo em que você foi convocado para servir. Mas o que eu vejo ultimamente são pastores que só pensam em cuidar das suas famílias. São pastores que só pensam cuidar naquilo que é deles. Não procura fazer uma reunião ao término do culto. O que existe aí, não estou falando de você, pastor Paulo, nem do pastor Davi. Entenda. Eu não estou falando dos senhores. Ultimamente, o que eu estou vendo por aí na vida de muitos pastores são pessoas que só querem pedir. E não move uma palha, não move um dedo para servir a igreja como é para servir. Estão buscando status, estão buscando títulos. Me fez de lembrar de sexta-feira o auxiliar da igreja. Ele trouxe uma palavra extraordinária acerca da mulher de Zebedeu com seus 2 filhos. Ela chega até o mestre. Ela adora. Ela se humilha. Mas o seu pensamento não era adoração e nem humilhação. O pensamento da mulher de Zebedeu era ver os seus 2 filhos, André e Filipe, se não me falha a memória. Era de ver os seus 2 filhos sentado à destra do Todo-Poderoso, do Nazareno, um à sua direita e outro à sua esquerda. Vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma pincelada e vou procurar esse texto. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos que entender, irmão, que quando passamos a servir ao Senhor, nós temos por obrigação, isso é bem verdade de praxe, que nós temos a obrigação de servir ao Senhor com toda a sinceridade do coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito é para todos sempre. Jesus não é mercadoria, Jesus não é mercadoria. Jesus é ouro de valor. Esses ouros que tem por aí não tem o valor que o meu Jesus Cristo tem para com a minha vida. André e Pedro eram irmãos, mas não foram com eles. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
É isso mesmo, irmão. Mateus, capítulo de número 4, versículo 21. Se a gente olhar direitinho aqui, irmão, foi Tiago e João, o seu irmão, filho de Zebedeu. A esposa de Zebedeu, ela pede a Jesus que quando o Senhor estivesse no seu reino, que ele assentasse um à direita e o outro à esquerda. E André e Pedro, seus irmãos, como é que ficaram? Como é que ficou Filipe? Como é que ficou Natanael? Como é que ficou Tomé? Não existiu São João ali. Não existiu só o filho de Zebedeu, chamado João. Existiu outro João. O próprio irmão de Jesus. Como é que ficaram eles? O que eu quero dizer para você com isso? Meus queridos pastores, nós temos um carinho maravilhoso, uma admiração, uma confiança. Mas, se os senhores não andam aqui, me perdoe minha sinceridade, se não andam aqui e querem ser usurpador dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, me desculpe a sinceridade. São mercenários dentro da casa do Senhor. São pessoas que estão roubando as lãs das ovelhas. Esta é a realidade. Porque é o que está escrito. E eu não preciso estar com história de cachorrinha, não. Não preciso disso. É a palavra de Deus que diz. Vós, pastores, olha o que Ezequiel diz. Usado pela mão e pelo Espírito de Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vesti das lãs. Degolaias o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Fraca, não fortaleceste e adoeceste, não curaste. E a quebrada, não ligaste. E a desgarrada, não tornaste a trazer. E a perdida, não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Isso aqui é muito forte, queridos. Se a gente for falar disso aqui, Deus constituiu pastores no meio do povo de Israel para guiar o povo até a terra que manava leite e mel. O povo agora começa a viver de todo jeito, a estar na casa do Senhor de todo jeito. E ainda dizem, sou crente. Você pode ser crente desta terra, mas o crente que vai morar lá em cima na mansão celestial, não. Se não há dentro do seu coração uma convicção de mim, de você, de como nós devemos andar mediante a presença do Senhor, pode ter certeza que lá
nem eu e nem você chegará. Nem eu e nem você. Então, senhores pastores, ministros que se dizem do Evangelho, aí no versículo de número 26, do capítulo 34, versículo 11 ao versículo 26, ele disse assim, ó: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Foi o Senhor que disse para Ezequiel e para o povo: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Olha o que Ezequiel estava dizendo: porque os líderes de Israel fracassaram. O próprio Senhor assumiria a direção do seu povo. Ele cuidaria do seu rebanho. Verso 11 ao 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-ei, eis com juízo. O Senhor quer dizer o que com esse negócio aqui? Mais a gorda e a forte, ele destruirá. Ele está falando aqui de ovelhas que se acha anel de 18 a 23 quilates. Eu tenho um quilate aqui na minha porta. Se o cara inventar de entrar no meu portão aqui, ele come todinho. Né, minha? Eu tenho um quilate aqui, o nome dele é quilate. Largue de ser besta, homem. Largue de ser besta, mulher. Esqueceu do que Jesus disse no capítulo 6 de Mateus, versículo 29 em diante? Olhai para os lírios do campo, que não semeiam, não cegam, mas o vosso Pai as cuida. Não tende vós mais valor do que elas? Não se preocupeis com o que há de comer, com o que há de vestir, porque o meu Pai, o teu Pai, sabe que eu e você necessita de todas essas coisas. As gordas aqui, as fortes, ele destruiria por causa da soberba, do eu, da prepotência, da arrogância. Destruir aqui não é matar, é exortar, disciplinar, é repreender. Mas ele enviou, ele enviou o pastor, o bom pastor que João disse. João disse que ele sim seria o bom pastor e daria a sua vida por elas. João disse que havia muitas ovelhas que não eram desse aprisco, mas ela ouviria a sua voz.
Aí aqui começa. A destruirei e apacentá-lo-ei com juízo, com rigor, com doutrina, com exortação, com disciplina. Por isso que eu falei para vocês aqui, ele não vai matar, o negócio dele não é matar. É disciplinar, é exortar, é repreender para chegar no prumo, no nível, como ele quer. E ele ainda diz mais. E quando a vós, ó ovelhas, minha, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno entre os carneiros e os bode. E os bode. Fala. No final de tudo, não verve nada. Parece suga-suga. Que só quer sugar. Eu e você. Aí eu finalizo dizendo: cuidaria do seu rebanho, verso 11 ao 16, como eu já li aqui agora. Julgaria entre ovelhas, carneiros e bodes. Julgaria entre carneiros. É assim? Entre ovelhas, carneiros e bodes. Verso 17 ao 24. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse, e farei com ela concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. Glória a Jesus. Aí ele diz para eu encerrar: saberão, porém, que eu sou o Senhor, seu Deus. Estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz assim o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí ele diz agora aqui, ó, o pastor Messias restaurará a paz, a perfeição que caracterizavam a vida anterior, a entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Esse concerto é chamado um concerto novo. Jeremias 31 e 31. Vou encerrar. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles
invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas a este é o conserto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, aqui dentro, e as escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Meus amados irmãos, estou cansado, estou exausto, garganta inflamada, mas que possamos ser diferentes, que possamos entender que o Deus de Israel está vendo tudo e contemplando tudo. Que nós possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade e entender, meus amados irmãos, pastores, líderes, que de graça nós recebemos e que de graça nós podemos dar. Não é mérito nosso, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então que possamos levar a palavra do Senhor como Ele nos designou para levar, como Ele nos orientou, como Ele nos capacitou, porque aqui não tem capacitado, quem capacita é Ele. Já disse, bem sem eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos será impedido. Já disse, trema eu perante uma grande multidão, o desespero da família me apavore, eu me calo, mas eu não saio da porta. Já disse que o Redentor dele vivia e que por fim se levantaria em benefício de sua vida sobre a terra. Aonde você está? Você pode dizer que Jesus salva, liberta, transforma, batiza, prepara e leva para o céu. Deus te abençoe, Deus te ajude. Uma semana abençoada para você e família. Fica crente, porque atrás vem gente.